Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pro Café. Hoje estamos aqui eu, o Alisson e o Gabriel e nós vamos dar um pouco de continuidade ao que nós falamos a semana passada. Na semana passada nós falamos dos 5 fatores que irão impactar a safra de 2022. E hoje, em cima disso, devido a vários contatos que nós tivemos das pessoas que assistiram, com relação ao que fazer. Então, 5 fatores que vão impactar. Mas o que a gente pode fazer para diminuir o prejuízo em cima disso tudo? Uma coisa que apareceu, Alisson, no YouTube nosso, ali embaixo, foi a questão dos adubos, né? Então, nós temos 2 fatores. Primeiro, preço elevado de adubo. Segundo, atraso na entrega, muitas vezes, desse adubo. Falta de matéria-prima. Falta de matéria-prima. Então, vamos lá. Se a gente vai ter uma safra muito menor do que a gente esperava, então lavouras que esperava ali, vamos pegar a lavoura que a gente deixou para esperar para 25, 30 sacos, ou lavouras de 70 sacos que caíram agora para 40, para 35, lavoura de 25 que vai dar uma cata, 5 sacos. Então, não existe a necessidade de fazer aquela adubação completa que estava programada. Então, é redefinir o plano de adubação, ainda mais com os adubos nesse preço. É importante nós ressaltarmos que o momento correto de se tirar uma análise de solo, fazer a análise no laboratório, interpretar os resultados e recomendar as adubações, nós nem sonhávamos com geada. Nós nem sonhávamos com baixo pegamento de florada. Então, toda a programação foi feita para uma normalidade da lavoura. Normalidade essa que, infelizmente, não aconteceu. Como essa normalidade não aconteceu, nós temos que reprogramar toda a adubação da lavoura. A parte de corretivo, calcário, gesso, boro, a parte de correção, normal. A parte de fertilizantes, nós temos que mudar. Por quê? Porque mudou a premissa básica, mudou a produtividade. Mudou a produtividade do ano, quando não a produtividade dos 2 anos. Então, nós temos que realmente voltar, reduzir essa dose de fertilizante, trazer essa adubação para uma adubação mais racional, mais equilibrada. É o momento de aproveitar todos os resíduos que nós temos no solo de adubações do passado, a parte de fósforo, a parte de potássio e todos os demais nutrientes que tiverem uma sobrinha devem ser aproveitados nesse momento. Com relação à adubação nitrogenada, se nós estávamos programando para uma lavoura que vem de safra zero aí, com 70, 80, 90, 100 sacas por hectare, estávamos programando adubações na casa de 350, 400 quilos de nitrogênio, que é o que nós temos costume em fazer, e essa lavoura frustrou a produtividade. E agora ela está lá com 30, 40, às vezes nem isso, que infelizmente está muito comum esse ano, nós com certeza teremos que reduzir essa adubação nitrogenada. Reduzir para quanto? Cada situação é uma situação, cada produtor é um produtor, cada microclima é um microclima. Então não adianta aqui no nosso podcast nós darmos uma receita de quanto reduzir, porque nós podemos fazer uma atitude irresponsável de estar reduzindo a produtividade do cafeicultor. É o que a gente sempre fala, né, Alisson? Aqui a gente não dá para passar receita de bolo do produtor. Isso daí é individualizado e isso daí cabe ao seu agrônomo, a pessoa que lhe dá assistência, ver o que se encaixa para a sua realidade, a realidade da sua lavoura. Com certeza. Xande, tem microclimas que se entrar com dose de adubação, porque às vezes fala assim, mas se eu não fizer uma adubação boa, não vai reduzir a produtividade para 2023? Olha, em alguns microclimas, se você fizer uma adubação boa, você vai piorar 2023, porque no dimorfismo de gemas, se a gema vai diferenciar reprodutivamente ou vegetativamente, você vai dar um excesso de nitrogênio nela, ela vai diferenciar.
vegetativamente. Gabriel, a gente estava na pós-graduação agora, esse final de semana, e vários alunos a gente conversando dessa situação, porque eles assistiram o vídeo. E aí falando, olha, eu estava lá então com lavoura de 25 sacas por hectare, com café no preço que estava, pagaria o custo, ainda teria uma sobrinha, lavoura que ia ser podada, não resolveu podar. Chegou agora a surpresa, de 25 caiu para zero, né? Não vai ter nada. E aí muitos assim, e aí, será que poda agora? Então, assim, podar agora é complicado, né? Esse negócio de poda tardia, muitas vezes é muito frustrante, porque a lavoura perde o embalo do crescimento. Ela não inicia o seu crescimento logo após a poda, tendo um período longo de temperatura e pluviometria adequada para a lavoura se desenvolver bem. Então agora nós estamos aqui chegando em dezembro, e isso não é hora de cortar a lavoura de café, né? A gente viu aí, esse caso que você citou, temos lavouras que tinham potencial produtivo de 80 sacas, a gente viu que caiu para 40. A gente tem as lavouras que tinham potencial de 25, 30, caiu para zero. Caiu para zero, gente, essa lavoura ela vai produzir zero de qualquer maneira em 2022. Podando ou não podando. Se eu podar ela agora, ela vai, até ela começar a crescer de novo, eu vou chegar em 2022 com um crescimentozinho pequenininho. Aí você já condenou ela para 2023. Já condenei para 2023. Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? Aguarda, deixa a lavoura dar zero normalmente e vamos tratar dessa lavoura para que ela tenha uma boa safra em 2023. Com certeza. Né? Essa é a recomendação que a gente tem como certa no momento. O que o pessoal apavora? Apavora, viu que a florada não pegou. Fala, tem que cortar de qualquer jeito, porque o pessoal já vem com costume de podar a lavoura mais frequente, então ele acha que podando agora, ele vai melhorar o seu resultado. Mas na minha opinião, ele vai piorar o resultado. Com certeza. Porque ele vai zerar a safra de 2022, que já é zero, e ele vai condenar a safra de 2023, que pode ser boa com a recuperação das plantas, o retorno da chuva, as adubações que vão ser feitas agora até a safra de 2023. Aí nós linkamos os dois pontos, então. Eu tenho essa lavoura vem para zero, ela já vai limpando. Eu readequo de forma racional essa adubação, eu deixo de gastar com excesso de adubo ainda mais, o adubo no preço que está, levo essa planta na melhor maneira possível para 2023, então aproveitando ela. Xande, o cuidado total tem que ser com relação à parte fitossanitária. Às vezes o produtor, ele nessa vontade de economizar, ele economiza na hora errada, no local errado. Qual que é o lugar errado? No tratamento fitossanitário. Aí ele vai economizar um produto para bicho mineiro que está necessário, ele vai economizar um produto para ferrugem que está necessário naquele momento e, assim, pensando em reduzir custo a qualquer preço. Pessoal, reduzir custo a qualquer preço é a pior viagem que o produtor pode tomar nesse momento. Por quê? O que mais reduz o custo de produção é a alta produtividade. Com certeza. Mas você está falando em alta produtividade, mas já não vamos ter alta produtividade em 2022? Vamos pensar para 2023. Se nós economizarmos em tratamento fitossanitário neste momento, além do 2022, que já está problemático para a maioria dos produtores, também iremos condenar o 2023. A gente tem que pensar também, Alisson, porque o que mais estraga a planta de café é a colheita. Sim. E a gente tem que chegar numa situação dessa, de lavouras com cargas baixas, você tem que chegar na colheita numa situação de controle de doenças muito bons, para você conseguir colher essa lavoura, mesmo que pouco café, você passa uma vez a máquina, mais tarde um pouquinho, tira aquele cafezinho e mantém a integridade da planta, mantém as folhas, para a gente poder conseguir fazer com que essa planta produza bem em 2023. E quando a gente fala, Gabriel, importantíssimo, quando a gente fala em economizar, em equalizar a adubação, é
nos excessos. Ninguém aqui está falando para tirar adubo. É equalizar, fazer uma adubação racional, de acordo com a recomendação do engenheiro agrônomo que acompanha a lavoura. Não é, o Procafé não está falando aqui para ninguém reduzir a adubação. Nós estamos falando para racionalizar, ou seja, ser racional. Um ponto muito importante é que muitas vezes o produtor, né, Gabriel, você fala assim, vamos então readequar essa adubação, aí tem produtor que fala assim, eu ia fazer 3, então eu vou fazer 2. Não. Nós não estamos falando para você tirar uma adubação. Não é para simplesmente vou fazer 2, não. Você vai redefinir seu plano de adubação, vai parcelar seu plano de adubação, seja em 3, seja em 4, porém usando doses menores. Redefinir o plano de adubação, e não cortar uma adubação. Com certeza. É diferente uma coisa da outra. Quando a gente fala também em redução de custo de produção, muitas vezes o produtor acha que ele tem que economizar em tudo. Mas só que a gente tem que ver o que impacta mais. Porque o controle fitossanitário impacta pouco no custo. Nada. Aí você vai economizar no controle fitossanitário? Nada. O que você vai tirar do teu custo? Nada. O adubo impacta muito. Né? Então, se você equalizar a sua adubação, conseguir reduzir um pouco, porque a sua produtividade abaixou, isso é possível e é recomendado, aí sim você consegue abaixar um pouco o seu custo. Abaixar não, gastar menos dinheiro. E outra coisa, ao invés de produzir menos, reduzindo o fertilizante, principalmente o nitrogenado, você não vai produzir menos em 2023, você vai produzir mais. Eu acho importante a gente falar assim, nós estamos falando muito em reduzir custo. Não, custo é uma coisa, despesa é outra. Então, o que nós estamos falando, na verdade, é reduzir a despesa. A despesa. Né? Reduzir despesa. Então, tem 2 fatores que fazem com que... Porque o que reduz custo é produtividade. É produtividade. Não é não gastar. Não é não Às gastar. vezes você gasta, mas você aumenta a sua despesa para produzir mais, para reduzir seu custo. Então, nós estamos falando aqui em reduzir despesa. Tem 2 pontos que impactam muito no desembolso por hectare. Adubo e colheita. Sim. Então, vamos lá. Se a gente já falou que pode redefinir essa adubação, equilibrar, e a colheita, em alguns talhões não vamos ter, ou vai ser muito mais rápido, mais fácil, então são 2 pontos que o produtor deve ficar atento para a redução de despesa, para impactar menos financeiramente na propriedade. O que o Gabriel falou do aspecto fitossanitário é muito importante. Representa o quê? 6, 7%? 10% do máximo. Não passa de 10%. 10%. Fazendo tudo, mas muito fininho, não passa dos 10%. Só que se a gente deixar uma doença entrar na lavoura da gente, se a gente não faz esse controle bem feito, quanto que ele impacta na produção? Aí você vai perder a safra de 23. Aí você perde Nesse caso, você vai perder Aí a um negócio que vai ter um impacto... Você vai adubar, você vai fazer tudo certinho, aí na hora de você colher, a ferrugem vai entrar, vai desfolhar a tua lavoura, você vai perder a Agora, safra. Gabriel, vamos falar. O que é a doença? O que é a doença mais complicada? Que até hoje o produtor ainda toma um balãozinho dela. É a ferrugem. É a ferrugem. Essa arrebenta o produtor. É aquela história do produtor querer esperar, né? Eu devo entrar com a foliar para ferrugem quando ela estiver em qual nível? Não. Em nível nenhum. É preventivo. É preventivo. O ideal de ferrugem é você não ver ela na lavoura. É lógico que a gente sabe que em alguns microclimas, em algumas situações, isso não é possível. Mas o ideal é que não seja visto. Exemplo, no microclima mais quente, região de Furnas, Alfenas, Boa Esperança, Campo Geral, parte de Furnas, região de Furnas. Com 3 foliares, 4 foliares preventivas para ferrugem, você não vê ferrugem lá não. No microclima aqui de Varginha, é diferente. Teve uma pessoa que acompanha os podcasts que até falou embaixo, lá nos comentários no podcast passado,
que em relação à cafeicultura de montanha, onde é um pouco mais difícil o manejo fitossanitário, que eles estão enfrentando até um outro problema nesse pegamento de florada. Por quê? Porque devido à entrada de doenças, isso daí ainda vai prejudicar mais. E é isso que a gente está falando, né, Gabriel? Cafeicultura de montanha, um pouco mais difícil. Se você perder o time ali ou deixar de fazer o controle fitossanitário, isso complica muito. A gente vê que hoje em dia não tem mais como produzir café, né, fazendo esse tipo de controle mais ou menos. Né? A eficiência está em acertar as aplicações, em controlar bem as pragas e as doenças. Às vezes tem a dificuldade do produtor da montanha em fazer foliar, que é uma dificuldade, a gente sabe disso, mas a gente sabe do benefício também. Então, pesar e pondo na balança, a gente tem certeza que a realização do controle é o que traz o sucesso da produtividade. Tem um negócio que eu falo, é o seguinte: às vezes o cafeicultor ali, vamos pensar então nesse cafeicultor de montanha que é mais difícil. Às vezes ele tem, vamos pensar num pequeno produtor, 8 hectares, 7 hectares. E ele não consegue fazer esse controle na hora certa, do jeito certo. Mesmo, às vezes, falta o quê? Um turbotomizador costal que ajudaria ele, que ele é um investimento importante para ele. Ah, mas eu não dou conta. Tá, mas você dá conta de cuidar, bem cuidado de quanto? Ah, não, eu dou conta de cuidar de 5 hectares. Ó, então 5 hectares que eu tenho que ser no capricho. E os outros dois serei. Mas não tenta socorrer e fazer mais ou menos nos 8, que você vai perder muito mais. Muito mais. Então, o que eu dou conta de fazer? É mesmo? Então esse tem que ser um fino, com tudo que pode. E depois, o outro, você vê o que faz. Com certeza. Bom, pessoal, um outro ponto é com relação agora a plantios, novos plantios. Nós tivemos o problema da geada, que muita gente já teve que cortar, que recepar, que esqueletar. Muitos produtores, além do problema enfrentado climático, teve agora o pegamento da florada e encontra numa situação econômica um pouco mais complicada. É o que a gente sempre fala no Procafé. Você tendo condição de plantar, e plantar bem plantado, você deve sempre estar plantando, renovando e aumentando, né, a sua propriedade, a área de café dentro da sua propriedade. Porém, e esse produtor que está numa situação complicada e estava com a arinha para plantar lá já, com a área preparada? Será que vale a pena plantar? Não é melhor, já que eu estou numa situação onde financeiro um pouco mais complicado, cuidar do que eu já tenho, que vai me dar retorno mais rápido? Se o produtor está numa situação financeira difícil, é muito melhor ele cuidar do que já tem, não plantar uma nova área, porque ele vai ficar com a situação econômica ainda pior, né? Porque o plantio é caro, a condução até a primeira safra é alta, o valor é alto, e ele vai ter um retorno somente um retorno de investimento somente na primeira safra. Então ele vai ficar aí 2 anos e meio sem um retorno de capital. Depois da geada, principalmente, o produtor teve que recepar um tanto de lavoura, ele teve que esqueletar umas que ele não sabe se está brotando de novo direito. As lavouras começaram a brotar no tronco, só ortotrópico disparado. O que vai acontecer com esse produtor? Ele vai aumentar muito a sua mão de obra para poder girar o que ele já tem. Então ele vai ter que manobrar o mato em lavoura recepada, que é coisa que dá trabalho, desbrotar todas essas lavouras, que ele não ia ter essa mão de obra se as lavouras estivessem em plena produção. E além disso, ele ainda vai ter que plantar mais uma lavoura. Então ele acaba perdendo o time de fazer as atividades. E às vezes não é nem financeiro, né, Gabriel? Às vezes o produtor ele não tem mão de obra suficiente, nem que ele queira contratar. No município dele, na região dele, ele não consegue mão de obra suficiente para fazer todas essas operações em tempo, num tempo bom, né? Sim. Então, E uma desbrota, por exemplo, né? Quando você faz ela na hora certa, a resposta é 100%. Quanto mais tempo você vai atrasando, vai piorando a situação, vai ficando mais difícil de desbrotar. Mais caro. A lavoura vai consumindo água, nutriente naquele tanto de broto que você vai tirar O depois. broto vai estiolando, o broto vai ficando fino, estiolado. Então a situação vai só piorando, vai só agravando. E aí o cara tem que pensar em plantio, pensar em muda, pensar em como que ele vai fazer, e aí as outras atividades vão ficando para trás, e aí o prejuízo vai só aumentando. Agora sim, como a gente falou, né, que deve sempre plantar, um ponto interessante, isso daí o Gabriel tem muito mais fresco
né, os números do que a gente, com relação à procura, né, Gabriel? Você vê os viveiros da Fundação Procafé, a procura por muda, a venda de semente, tanto para esse ano como já em Câmara Fria, pensando no ano que vem, a procura está muito grande, né? A procura por muda esse ano, ela foi muito grande, né? Os preços vieram melhorando, o pessoal já pensando em plantios e tudo mais. Vão ser feitos muitos plantios, mas tem um adendo também da geada, queimou muitos viveiros, né? Sim. Isso aí vai diminuir a oferta Sim. de muda um pouco. Tem Com a questão certeza. do produtor que ia plantar, também tirou o pé um pouquinho devido aos custos, mas com relação à implantação, eu acredito que tudo que tiver de muda aí vai ser plantado. Com certeza. Né? Agora, o pessoal, importante um negócio aí que o Gabriel citou, lavouras que o produtor estava pensando que ia ser um esqueletamento e que só está brotando no tronco, ou seja, deveria ter sido uma recepa. O produtor está descobrindo lavoura desse jeito até hoje. Até hoje. Mas, se ele tiver em uma situação econômica favorável, é o que nós sempre falamos no Procafé. Plantem café. Produtor, por favor, plante café. Por quê? Nesses preços de café de hoje, se o Brasil não aumentar a sua área de produção, se o Brasil não aumentar a sua produtividade, a sua produção, se nós não formos importantes no mundo, se nós não mantivermos o nosso market share alto, provavelmente outros países no mundo irão ocupar o nosso lugar. O mundo não vai ficar sem beber café. Outros países no mundo irão ocupar o nosso lugar. Então a torcida é sempre para o Brasil aumentar a sua produção e o mundo manter ou diminuir. Nós temos que torcer para nós. Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peguem todo esse conteúdo que nós estamos passando, parem, pensem, vê aonde você se encaixa nisso tudo, qual é a realidade da sua propriedade, ligue para o seu agrônomo, peça para ele estar sempre te visitando, ver o que seria mais adequado para a sua realidade, e nós estamos aqui para passar informação. Alisson, valeu, muito obrigado. Gabriel, valeu, obrigado. A semana que vem tem mais. Valeu, É isso aí, pessoal. Grande abraço. Até logo. Obrigado.